Deixa eu te contar a história de uma goiabeira que eu tenho aqui em casa e como ela mudou a forma que eu enxergo a excelência. Acredito muito que Deus, ele não precisa de coisas muito elaboradas para falar com a gente. Deus, ele é um Deus que fala no simples, né? A saber pelo exemplo que Jesus dá, né? Como Jesus, ele nos fala assim: olhai para os lírios, né? Olhai para os pássaros no céu, observem eles. Então, eu entendo que isso é um convite de Jesus Cristo para nós olharmos para as coisas que são comuns, às vezes são ordinárias, mas que podem nos trazer alguns ensinamentos extraordinários, né? Eu plantei uma goiabeira aqui em casa já tem um tempo e eu fiquei muito feliz nesses dias para trás porque ela começou a florir. Começa a florir, é um prenúncio de frutificação, né? E eu fiquei na expectativa, eu fiquei vigiando, ele tá cheio de goiabas, é a primeira florada dele. Só que no final das contas, esse pé deu uma única goiaba, uma únicazinha goiaba assim, ó. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Foi a melhor goiaba que eu já comi nesses 35 anos de vida. Pensa numa goiaba gostosa. Doce, uma textura maravilhosa. É importante dizer que não tinha bicho nenhum. A casca dela era doce. Imagina, eu fiquei maravilhado com aquele fruto. Eu falei, meu Deus, se eu esperar um ano para ter uma goiaba dessa, talvez valha a pena, né? E é claro que isso me levou a pensar, o que é melhor? O que seria melhor nesse caso? Um pé com muitas goiabas, que eu nem faria menção de nenhuma delas, ou essa única goiaba com sabor marcante e excelente? Continue aqui comigo, que tenho certeza que essa reflexão pode mudar o jeito que nós enxergamos as coisas da nossa vida. Porque às vezes na nossa vida, tudo é tão corrido, né? Muitas coisas nós fazemos ao mesmo tempo, nós queremos fazer muito, dar muito fruto, talvez. Essa seja a melhor expressão aqui. E muitas vezes nós estamos parecendo que estamos equilibrando pratos. E Deus não quer isso pra gente, né? Parece que, às vezes, com esse tanto de vídeo também, informações que chegam pra gente, às vezes de manhã você escuta um coach ensinando a ganhar dinheiro com criptomoeda. E aí você fica pensando naquilo, aí de tarde você já tem outra ideia, outro coach chega em vídeo, mas o jeito de você fazer é nesse nicho e tal. E aí na hora que você vai ver no final do dia, você pensou em 2, 3, 4 coisas para fazer e não fez nada, né? Ficou tudo pela metade, até no campo dos pensamentos, nada colocado no papel, nada planejado. E a Bíblia, ela nos conta uma história muito interessante sobre focar naquilo que realmente importa. Lá em Lucas 10, 38, 42, é um texto bem conhecido. Fala assim, olha, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, muitas tarefas, muitos afazeres. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz para ela ir vir me ajudar. E Jesus responde, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma única é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Que texto maravilhoso, né? A gente se identifica bastante com Marta, porque Marta... Gente, imagina, Jesus, o Rei dos Reis, o profeta, aquela pessoa que estava mudando a cidade, deixando a cidade de cabeça para baixo, estava ali na casa dela. E ela queria, é claro, receber ele com o melhor. O Rei dos Reis estava ali. Mas ela ficou ali aflita, tarefada, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e corre para lá, corre para cá. E o que ela ganhou com isso? Estresse, né? Ansiedade, a ponto dela ir reclamar com Jesus, né? E às vezes a gente faz tanta coisa, a gente não consegue resolver nada e a gente está reclamando com Deus. E ela reclama, e aí Jesus, minha irmã, fala com ela para vir me ajudar. E assim, mas Maria, ela simplesmente sentou aos pés de Jesus. Ela escolheu a boa parte, não a parte mais produtiva, não a parte mais útil, talvez aos nossos olhos, mas ela escolheu a parte que a conectava com o que realmente importa, que é a presença de Deus. De um lado, muitas tarefas, muitos afazeres, né, desnecessários, e do outro lado, uma única coisa, mas uma coisa excelente. A Maria nos ensina que, assim, algo poderoso nesse texto, que Jesus, ele estava presente na casa, mas ela também estava presente. Ela nos revela aqui uma adoração totalmente focada em Cristo. E isso é uma coisa que ninguém poderia tirar dela. Isso é muito importante pensar, porque às vezes também nós vamos na igreja, nós louvamos, nós participamos de muita coisa, né? E principalmente aqueles que servem no culto, como eu, né? Quantas vezes eu já fui pro culto, servi na mídia, né? Você passa a letra, fiz o louvor, participei do louvor já outras vezes, aí você ajuda a mexer em luz, aí você arruma a cadeira, você faz aquilo outro, tal. Isso tudo é importante.
Mas muitas vezes depois disso eu chegava em casa e falava, poxa, eu não cultuei a Deus. Eu fiz de tudo, mas eu não entreguei nada para Ele. Né? É claro que o serviço é uma forma de adoração, entenda bem. Mas a presença de Deus estava ali naquela casa. E Maria também estava em corpo, alma e espírito. Ela estava entregue à adoração a Jesus. Né? Jesus na casa, eu também preciso estar presente, entregando a Ele o meu melhor. Amém? A palavra do Senhor diz também, através do salmista Davi, né? Ele falou uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa habitar em tua casa todos os dias, para contemplar a sua formosura e estar ali no seu templo. E essa fala de Davi também nos aponta uma coisa, ele era um rei, ele tinha muitas coisas com ele, né? Mas ele não estava preocupado com as riquezas, com as pessoas, com as guerras ali naquele momento que ele ia vencer. Ele falou, Deus, eu te peço isso aqui, a coisa mais importante para mim é vencer as guerras. Não, para ele a coisa mais importante era estar com Deus, né? E Jesus, ele também fala sobre uma coisa, quando aquele jovem rico chega para ele, né? E aquele jovem rico, ele era um servo de Deus, ele tinha feito bastante coisa, ele fazia muita coisa, ele obedecia os mandamentos, ele, né, talvez ele era um cara atarefado com as coisas da palavra também, mas quando ele chega para Jesus, Jesus fala assim, ainda te falta uma coisa. Vai lá, pega tudo que você tem, reparta, né, com os pobres. E aquele jovem, por ele ser muito rico, ele ficou triste com isso, porque o coração dele não estava naquilo que realmente importa. E Jesus estava falando aqui, você fez um monte de coisa, mas você fez essas coisas sem empregar o seu coração. Isso não tem muito valor, né? Então a vida, ela não é sobre se sobrecarregar, é sobre ter foco e viver o propósito de Deus para as nossas vidas, né? É encontrar uma coisa, aquilo que realmente importa, dar o nosso melhor nela. Não é a quantidade de tarefas, mas o quão excelente é a nossa entrega. Como que a gente consegue colocar isso em prática? Eu dividi em 3 pontos aqui, bem rapidinho. Mas assim, olha, antes disso, de falar desses pontos, quero que você vá escrevendo aí nos comentários, né? Interaja com esse vídeo. Se você também está aprendendo com a goiabeira, escreve aí, aprendi com a goiabeira. Né? Quando a gente escreve, a gente retém, né? Como uma foto tirada desse momento na nossa mente e a gente consegue lembrar. Toda vez que você vê uma goiaba no supermercado, no hortifruti, você vai lembrar dessa palavra e vai falar, opa, eu preciso produzir um fruto excelente. Né? Então interage aí. E assim, como que a gente consegue viver isso de verdade, na prática? Então assim, a primeira coisa, nós precisamos identificar o que seria essa goiaba doce na nossa vida. O que seria esse fruto excelente? O que Deus te chamou para fazer com excelência? Na sua família, no ministério, no trabalho? Pense que, né, nesse algo e dê o seu melhor. Faça tudo. Né? Pense que esse algo, essa goiaba doce, é algo que vai trazer alegria não é só para você, mas também para as pessoas que estão à sua volta e principalmente para Deus. Né? Geralmente a nossa goiaba doce, ela está atrelada a isso. Segunda coisa importante, nós precisamos remover, né, se tratando desse contexto de árvore, remover as folhas mortas da nossa vida. Aquelas coisas que nos levam a lugar nenhum, o excesso de tarefas. Vai tira essas tarefas. Às vezes redes sociais, fofocas, hábitos que nos afastam de Deus, coisas assim que ficam, né, o tempo todo à nossa volta e vai consumindo a nossa energia e nós não podemos nos dar o luxo de perder a nossa força, o nosso vigor por essas coisas que não nos acrescentam nada. E terceiro, regue de fato o que importa. É bem estar junto ali com o primeiro, né? Você investir naquilo, né, que você foi chamado para fazer. E investir, isso é o regar, é você molhar ali, né? Você adubar de fato com toda paixão aquilo ali que Deus mandou você fazer. Eu entendo que viver com foco não é sobre fazer menos. É sobre fazer as coisas certas, com a intenção certa e com a qualidade que glorifica a Deus. Deus, ele te chamou para isso, né? Sobre esses 3 pontos também, né? Eu citei na frente sobre que esse canal eu vou falar de algumas coisas dos meus livros, né? E eu falo muito sobre essa questão de árvores, sobre soltar folhas antigas, folhas velhas, no meu livro, Ana e a Canção do Vento, né? O link está aqui na descrição, então você quiser adquirir, é uma fábula poética, uma linguagem bem simples, mas que eu tento falar sobre vencer o medo, sobre propósito, recomeço, né, e viver aquilo que de fato Deus chamou para a gente viver, né? O pássaro, ele é feito para voar, mas nem todo mundo tem essas asas. Às vezes você é uma árvore e você tem raízes, então na verdade você precisa florescer. Mas assim, para a gente fechar, qual que vai ser a goiaba doce da sua vida? O que vai marcar? O que você vai deixar com um sabor marcante aqui nesse mundo? Não só na sua vida, né, mas também na vida das outras pessoas. O que você vai entregar para Deus? Muitas coisas que não fazem a diferença? Ou um fruto, de fato, excelente? Deus, ele não espera muito de nós. Ele espera o melhor. O melhor, né? E é isso. Não esqueça de me seguir no Instagram, victor.paixão. Aqui no YouTube tem 2 i's, né? victor.paixão. Mas no Instagram só victor.paixão. E minha oração é para que
você tem os seus olhos e os seus ouvidos abertos para ver e ouvir Deus no simples. Deus abençoe.